Hoje vamos trabalhar essa questão das bases para o batismo infantil. E se você tem alguma dúvida a respeito desse assunto, ok? Hoje é o momento de tirar. Hoje é o momento de conversarmos a respeito disso, certo? Vamos para uma breve revisão. Nós temos estudado, ao longo das últimas aulas, a aliança da promessa, que é a aliança que Deus fez com Abraão, ok? E eu vou perguntar para vocês, qual que é a promessa que Deus fez a Abraão? Podem responder. Que promessa que Deus fez a Abraão? Ele prometeu uma terra. Uma terra? Só a terra? Terra faz parte. Mas só a terra? Que mais que ele prometeu a Abraão? Descendência. Descendência. Duas promessas. Terra e descendência. Abraão, você terá um filho, farei de você uma grande nação, e que abençoará todas as nações, todas as famílias da terra. E te levarei para uma terra boa. Ok? Então, terra e descendência. Como Abraão poderia ter certeza? De que maneira Deus garantiu a Abraão que essa promessa se cumpriria? Quando Abraão teve dúvidas, Gênesis 17, o que Deus fez? Gênesis 15, aliás. Fez a prova com os animais, pediu para ele colocar os animais que ele cortaria. Então, todos se lembram disso? Saliente. Todos estão lembrados desse acontecimento? Ok? Então, o que ele fez? Ele fez uma aliança com Abraão e o próprio Deus passou em meio aos animais, simbolizando que a maldição da aliança, caso ela seja descumprida, é assumida pelo próprio Deus. Então Deus falou assim, ó, estou fazendo um compromisso com você, Abraão, e estou passando no meio dos animais, de modo que se esse compromisso não for cumprido, se essa aliança for quebrada, eu assumo a maldição. Ok? Foi o que Deus fez com Abraão. Então assim Abraão podia ter certeza absoluta de que isso aconteceria. E Deus também deu um selo, né? Um símbolo que marcaria essa aliança perpetuamente. Assim como o arco-íris é o selo da aliança com Noé, qual que é o selo da aliança com Abraão? Circuncisão. Circuncisão. Ok? Então, circuncisão é o selo permanente, ele deve ser feita no 8º dia do nascimento de uma criança, ok? Assim como nos adultos que porventura vierem a crer no Deus de Israel. Então, a circuncisão é um selo de entrada nessa aliança, ok? Então, você tem a promessa, a certeza e o selo. Agora, quem recebia o selo? Quem era circuncidado? A criança. Só a criança? Criança, homem. Não, a criança era o mais comum. Filho homem. Sim, filho homem, ok? Crianças, filhos homens, mas também adultos, não é? Ou não? Sim, sim. Se um adulto, porventura, viesse a entrar Se na aliança, ele convertesse. também seria circuncidado, não é? Mesmo adulto, Sim. ok? Então, não exclui aqui os adultos, certo? Um crente, alguém que passa a crer, né, no Deus de Israel, em Yahvé, ele também seria circuncidado. Um gentio que viesse a tornar-se parte do povo de Israel também seria circuncidado. Então, não exclui aqui a circuncisão de quem crê. Mas não só quem crê, mas também quem nasce, os filhos dos crentes também eram circuncidados. Então, quem era circuncidado? Os filhos daqueles que professaram fé no Deus de Abraão. E quem professava fé no Deus de Abraão? No 8º dia, a criança recebia o sinal e o selo. A criança homem. Ok? E essa ordem vigorou por 2000 anos. Certo? Essa ordem vigorou. O que a circuncisão significava para as crianças? O que ela simbolizava para aquelas crianças? Significava que a criança circuncidada, ela era regenerada? Ela era herdeira da promessa. Herdeira da promessa. Ok? Ela era necessariamente regenerada? Lembrando assim, os fariseus eram todos circuncidados. Não, não era. Não. Ok? Não era. Não era necessariamente regenerada. Certo?
mas ela recebia uma promessa. Ok? O que significava? O mesmo que para os adultos. Porque vamos lá, um adulto que porventura fosse circuncidado, ou hoje em dia, um adulto que é batizado, né, que recebe batismo, necessariamente ele é salvo? É possível alguém receber o batismo e não ser salvo? É possível. Sim. É possível. Okay? É possível. Então, a circuncisão para a criança vale a mesma coisa que para o adulto, ok? O quê? O selo da membresia do povo de Deus. Então, a criança era circuncidada e ela recebia um selo. Agora você faz parte da membresia desse povo. Você faz parte desse povo. No caso do israelita, a criança é circuncidada, pronto, você é um israelita. Você faz parte do povo que recebe as promessas de Deus. Ok? Assim como na nossa igreja, aquele que professa a fé, ou aquele que é o filho de quem professa a fé, é batizado, e isso simboliza o quê? Você agora é membro desta igreja. Ok? Selo da membresia, e se eleita por Deus, esse selo também sela a posse das promessas espirituais. Como assim? O que eu quero dizer com isso? O batismo ou a circuncisão, vamos lá, a circuncisão, ela tinha uma eficácia especial para aqueles que eram escolhidos de Deus. Ok? Para aqueles que não eram escolhidos de Deus, ela simbolizava o quê? A entrada no povo, a entrada externa, no povo visível da promessa. Ok? Mas para aqueles que eram filho de Deus, mesmo antes da sua regeneração, mesmo antes da sua conversão, a circuncisão selava a posse das promessas espirituais. Deu para entender a diferença entre a especialidade para quem é eleito e a especialidade para quem não é eleito? Dando um exemplo aqui para nós hoje, por exemplo, a Santa Ceia, ok? Todos aqueles que professaram a fé tomam do pão e do vinho. Mas aqueles que são eleitos de Deus, que têm união com Cristo, para eles a Santa Ceia tem uma especialidade. Eles são, de fato, alimentados espiritualmente. Ok? Quem não é crente não é alimentado espiritualmente. Pode até tomar. Não deveria, mas não deveria tomar juízo para si. Mas se ele tomar, beleza, ele comeu pão e tomou vinho. Mas não tem a posse das promessas espirituais. Ok? A circuncisão também era assim. Então, para a criança que porventura fosse eleita, mesmo antes da sua eleição, aquilo já simbolizava a posse dessas promessas espirituais. E era um símbolo de purificação da natureza pecaminosa. O corte da carne simbolizava o corte do pecado, simbolizava uma purificação da impureza. A circuncisão é um rito de purificação. Ok? Esse era o símbolo da circuncisão. Estou cortando aqui a sua carne, estou cortando aqui aquela sua natureza pecaminosa, ela é extirpada. É claro que não significa que a natureza pecaminosa é extirpada no momento da circuncisão, mas é um símbolo disso. Um símbolo de uma realidade interna que pode acontecer dentro da pessoa, que é a pessoa ser purificada por Deus de sua natureza pecaminosa. E isso simbolizava, né, era esse símbolo da circuncisão, tanto para a criança, para o bebê que era circuncidado, quanto para o adulto, que podia acontecer um adulto, né, até mesmo um gentio, um estrangeiro, ele tornar-se parte do povo de Israel. O povo de Israel era um povo multiétnico. Era um povo multiétnico. Né? A gente se surpreende quando olha para a Bíblia e nós vemos vários exemplos de pessoas estrangeiras que faziam parte do povo de Israel e que eram circuncidadas e que criam no Deus de Israel e que eram fiéis a Davi, o rei ungido de Deus. Né? Então você vê isso no povo de Israel claramente, ok? E os crentes? E aqueles que criam, porque o bebê ainda não crê. E os crentes? Qualquer um podia ser circuncidado, ok? Se cresce no Deus de Israel. Mas a exigência para um gentio que passava a crer no Deus de Israel era maior, era mais exigente com o adulto que crê do que com o bebê. Assim é também com o batismo, né, meus irmãos? Né? Um bebê filho de crente, uma criança filho de crente, não precisa fazer nada para ser batizada, basta nascer. Ok? Mas quando é um adulto que se converte ao evangelho, o que a gente faz? Ó, você vai ter que fazer classe de catecúmenos, você vai ter de passar por uma entrevista com o conselho,
ok? Então tem todo um processo. A gente é mais exigente com o adulto do que com a criança, não é? Então assim, era assim naquele tempo. A exigência com os gentios eram maiores. Era necessária uma evidência da fé. E aí, quando o adulto era circuncidado ele e seus filhos homens. Os filhos eram inclusos no rito da circuncisão. Ok? Era assim que funcionava. Mas não só adultos, mas também bebês eram batizados. Bebês eram circuncidados. Por que bebês eram circuncidados? Porque Deus mandou, porque Deus disse que eles faziam parte da aliança, porque eles criam que a circuncisão era um meio de bênção para os seus filhos, era um meio pelo qual seus filhos seriam abençoados por Deus, tomando parte das promessas, e porque era propósito de Deus restaurar famílias. Quando nós olhamos para o todo da Bíblia, nós vemos que Deus sempre trabalhou com famílias inteiras. Famílias se convertiam, famílias passavam a adorar o Deus de Israel. Família era um lugar onde Deus atuava, ok? De um modo, muitas vezes, salvífico. Era propósito de Deus restaurar famílias, certo? E isso tudo se aplica também ao batismo. Batismo também. Nós também batizamos bebês. Também batizamos crianças. Não todo bebê, mas os filhos de crentes, ok? Nós batizamos os filhos de crentes. Por que fazemos isso? Por que fazemos isso? Ó, a Bíblia não aborda diretamente o batismo de crianças. Tenho de ser sincero com vocês. Você não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia dizendo assim, batizarás crianças, batizarás bebês. Você também não vai encontrar nenhum versículo na Bíblia dizendo, não batizarás bebês. Ok? Então, diretamente, esse assunto não é tratado de um modo direto. Ok? A gente não vai encontrar um versículo chave, um versículo matador, aquele versículo que, resolveu o problema. Não tem. Certo? A Bíblia também, mas todos concordam com isso aqui, ó. Tanto nós, presbiterianos, quanto os batistas que não concordam com o batismo de crianças, todos concordamos com isso, que os que creem devem ser batizados. Essa é a parte tranquila. Essa é a parte que é sossegada. Por quê? Porque a Bíblia fala claramente a respeito disso. Ok? Quem crê é batizado. Pronto. A gente sabe disso. Né? Agora o ponto que não é claro é o seguinte. Quem crê é batizado, mas o que fazemos com os filhos de quem crê? Os filhos de um convertido. O que fazemos com eles? Você não vai encontrar nenhum versículo bíblico direto a respeito desse assunto. Ok? Então, quando você não encontra um versículo bíblico que trata diretamente de um assunto, o que você faz? Como é que você resolve o problema? Alguém tem uma posição aí? Você fala assim, ó, cada um pensa o que quiser? Como é que você resolve? Fica valendo que já vinha sendo feito. Oi? Fica valendo que já vinha sendo feito. Fica valendo que já vinha sendo feito. Esse é um critério interessante. Que mais? Não tem um versículo que resolva o assunto. Você vai fazer o quê? Você tem que olhar pelo contexto para ver a melhor aplicação dos benefícios, né? Isso. Você vai olhar o contexto. Minha mãe está lembrando do versículo que Jesus diz, deixai vir a mim os pequeninos, Sim. Porque deles é o reino dos céus. É um versículo muito importante. Quando a Bíblia não é direta sobre o assunto, o que você faz? Olhar para a tradição, para a história, é importante. O que o Paulo falou é interessante mesmo. Se a Bíblia não é direta a respeito de um assunto, olha o que vinha sendo feito. Esse é um critério interessante. Outra coisa que nós fazemos é olhar o todo da Bíblia. Se você não tem um versículo direto que trata o assunto, você vai ler a Bíblia inteira, o que a Bíblia inteira vai tratar nas beiradas desse tema, então você vai desenvolver a teologia que melhor se adequa ao texto bíblico, aos textos bíblicos. A gente não faz teologia de um versículo só, ok? Nossa teologia, ela leva em conta o todo da revelação bíblica e não só um versículo isoladamente. Né? Teologia de um versículo só, teologia que quer refutar toda uma construção teológica com um versículo só, é uma teologia mal feita.
ok? Nossa teologia deve levar em conta o todo da revelação e não apenas um versículo, e é isso que tentaremos fazer hoje, tá bom? Então não podemos decidir isso apelando a uma só passagem. Certo? Então, num debate que porventura possamos ter com os nossos irmãos batistas, por exemplo, ou assembleanos, que não concordam conosco nesse sentido, eles vão muitas vezes dizer, mas a Bíblia diz que quem crê deve ser batizado. Eles vão se assegurar a esse versículo, né? E aí nós devemos, em resposta, em vez de tentar achar um versículo chave, devemos mostrar o todo da revelação bíblica, o que a Bíblia toda tem a dizer a respeito do tema, como esses textos foram lidos no contexto em que foram escritos, no contexto em que foram apresentados, e assim mostrar uma interpretação que leve em conta o todo, ok? Devemos fazer uma interpretação canônica. Então vamos lá. A questão é a seguinte: a essência da nova aliança, da aliança que nós temos com Cristo, é a mesma que a deles. Diga. Oi? Desculpa interromper Pode no meio falar. da frase. O Túlio levantou a mão ali. Tá, desculpa. Pode falar. Ô, pastor, por exemplo, quando a gente estuda esse tema e a gente faz teologia dessa forma, não é só com esse tema. A gente faz teologia dessa forma com várias coisas. A Trindade, não existe nenhum versículo que está claramente descrito. Existe um Deus que é só uma essência que subsiste em 3 pessoas. Não existe. A gente faz teologia do todo. A mesma coisa acontece com a retirada da Páscoa. Não tem nenhum texto que diz que a ceia substitui a Páscoa. E a gente crê nisso. Domingo, a mesma coisa. E por aí vai. Exatamente. Escatologia é a mesma coisa. Então, por exemplo, tem gente que vai pegar um versículo que fala sobre milênio. Quantas vezes a palavra milênio aparece na Bíblia? Uma. Em um versículo. Aí tem gente que vai pegar esse versículo e vai interpretar a Bíblia inteira a partir dele. Não está certo isso. E é um versículo difícil de ser interpretado. Então, não é assim que se faz teologia. Pelo contrário, você não vai ler a Bíblia inteira à luz de um versículo difícil. Não, você vai ler esse versículo difícil à luz da Bíblia inteira. Ok? É assim que se faz uma hermenêutica boa, uma boa interpretação de texto, do texto bíblico. Ok? Então, é isso que nós vamos tentar fazer hoje. Certo? Isso vale, de fato, como o Túlio bem falou, para ter doutrina da Trindade, para cristologia. Ok? Isso vale para tantos textos e nós vamos tentar fazer isso hoje. Certo? Isso vale para você, então. Pensa a respeito disso, a respeito de outras coisas. Tem gente que gosta de apelar aquele versículo, não julgueis. Já viu isso? Né? Não julgueis, né? Então não pode julgar. Mas esquece que Paulo fala que você deve julgar, que nós julgaremos julgaremos até os anjos, não é? Então que Paulo fala, julgai todas as coisas, certo? Nós devemos sim fazer julgamentos em certos momentos, né? Esquece de ler o texto no contexto. Então cuidado com esse apego a versículos, como se eles pudessem refazer todo o restante da Escritura, ok? A Bíblia manda você julgar, né? A questão é o como julgar, não o julgamento hipócrita, mas o julgamento de acordo com a palavra de Deus, certo? Vamos lá? Nós temos uma aliança com Cristo, e nossa aliança, em essência, é a mesma aliança que os israelitas tinham com Deus, a mesma aliança que Deus fez com Abraão, com Moisés, com Davi, ok? A aliança que une pecadores a um Deus santo está fundamentada no sangue da aliança eterna derramado por Cristo antes da fundação do mundo. Ele foi o sacrifício real que tornou aceitável as ofertas do povo da antiga aliança. Então tem gente que pergunta, por exemplo, como é que os israelitas eram salvos? Se eles ainda não conheciam a Cristo, eles não conheciam Jesus, eles não criam no evangelho da maneira que nós cremos. Como é que eles são salvos? E aí tem gente que vai pensar assim, são salvos pelas obras? Será que é pela obediência à lei que eles eram salvos? Será que existe um meio de salvação diferente para o cristão e para o judeu? E a resposta é que não. Eles são salvos, assim como nós, mediante a fé. A fé também era o instrumento pelo qual eles obtinham, eles recebiam as promessas de salvação. E a fé em quê? A fé em Jesus Cristo. Só que eles ainda não tinham a revelação completa de Cristo, mas eles tinham a promessa. Eles tinham a promessa de um descendente, de uma descendência, de uma semente, por meio da qual as famílias da terra serão abençoadas. Eles tinham a promessa de um novo Moisés, um profeta que seria superior a Moisés.
eles tinham a promessa de um filho de Davi que reinaria eternamente. Então, eles tinham a promessa a respeito de Cristo, e crendo nessa promessa é que eram salvos. Ok? É assim que funcionava essa salvação na antiga aliança, em essência, a mesma coisa que para nós. Em essência, a mesma coisa que para nós. Se a essência das alianças é a mesma, ok? Só um minutinho. Ok. Meus irmãos, vocês conseguem me ouvir? Está travando para vocês? Aqui não. Ok. Tá bom. Se eu estiver falando muito rápido ou se estiver travando, pode avisar que a gente tenta dar um jeito, tá bom? Certinho? Vamos lá. Se a essência das alianças é a mesma, então os selos das alianças, em essência, são os mesmos. E é por isso que nós fazemos uma correlação entre a circuncisão e o batismo, que são sacramentos de entrada, sacramentos pelos quais você entra na aliança, ok? E temos também uma relação entre a Páscoa e a Santa Ceia, que nós vamos ver depois nas próximas aulas, tá bom? Mas primeiro a relação entre o batismo e a circuncisão. E o texto que mostra isso de um modo mais claro é o texto de Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Alguém pode ler para mim? Colossenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. Então, é muito interessante. Esse é o texto mais claro a respeito de uma correlação entre circuncisão e batismo. Ok? Ele diz que nós fomos circuncidados. Ok? Por meio de quê? Por meio da circuncisão de Cristo. Quando? No batismo. No batismo. Ok? Aquilo que Cristo conquistou por meio da sua obediência à lei é aplicado a nós por causa da nossa união com Cristo. Certo? E a união com Cristo, o Novo Testamento vai se referir à união com Cristo muitas vezes por meio do batismo. Nós somos batizados com Cristo. Ok? Você vê isso em Romanos capítulo 6, você vê isso aqui em Colossenses capítulo 2, em Colossenses capítulo 3. Essa é a nossa ideia da união com Cristo. E aqui temos uma relação. Então, em essência, a circuncisão e o batismo simbolizam a mesma coisa. O que eles simbolizam? Purificação, limpeza. E o que eles representam? A nossa entrada na aliança. A nossa membresia na aliança. Ok? Então, as duas alianças são iguais em essência e os seus símbolos são parecidos, ok? Eles são similares em essência. Quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vemos claramente que Deus sempre trabalhou com famílias. Deus sempre trabalhou com famílias. A aliança que Deus estabeleceu com seus filhos sempre foi feita com famílias, ok? Alguém pode ler para mim esse texto do Greg Stroumbridge? Revendo o ensino bíblico, descobrimos que o pacto com Adão envolveu todos os filhos de Adão. Assim como Adão em Adão, todos morreram. Pacto com Noé. O pacto com Noé incluiu a salvação de sua casa. Os sacrifícios dos patriarcas, incluindo Noé, Jó, Abraão, Isaque e Jacó, foram para toda a família. Jó oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Similarmente, ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. A circuncisão foi dada a Abraão como um sinal do pacto de Deus para tu e a tua descendência no decurso de suas gerações.
Sob Moisés, o sangue do Cordeiro Pascal preservou os primogênitos das casas. Israel tinha que observar a Páscoa como um estatuto, ordenança, para vós outros e para vossos filhos, para sempre. Na promessa a Davi, o Senhor disse: Fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Então você vê um padrão ao longo de todo o Antigo Testamento. Deus trabalha com famílias, ok? Deus trabalha com famílias. Os pactos, as renovações de pacto que Deus fez com seu povo sempre foi levando em conta comunidade, família e não apenas indivíduos. É muito difícil crer que esse padrão de repente mudou. Deus sempre trabalhou com famílias, aí chegou no Novo Testamento, chegou Jesus, agora não é mais família, agora é indivíduo. Eu gosto de ficar. É muito difícil crer que esse padrão tenha se mudado. Então, a circuncisão na Antiga Aliança é equivalente ao batismo na Nova Aliança. E assim como os filhos dos crentes eram inclusos na Antiga Aliança, hoje podem ser inclusos na Nova Aliança, ok? Mas alguém pode dizer o seguinte, mas esse argumento que você está apresentando é um argumento lógico. Eu entendi. Mas onde é que a gente vê isso na Bíblia? Onde é que a gente vê isso nos batismos no Novo Testamento? Onde é que nós vemos claramente crianças sendo batizadas, inclusas na aliança no Novo Testamento? Só para expor aqui com uma fidelidade, o argumento batista, o argumento dos batistas com relação a isto, é de que existe uma descontinuidade maior entre a antiga e nova aliança, e que a diferença é justamente que a antiga aliança é comunitária e a nova aliança é individual. Na antiga aliança, Deus tratava com famílias, mas na nova aliança, Deus trata com os indivíduos regenerados. Ok? Esse é o argumento batista. Certo? E aí eles vão dizer, onde é que você vê no Novo Testamento Deus trabalhando com família? Não está claro no Novo Testamento que Deus trabalha com indivíduos, com pessoas regeneradas e não com família, que a nova aliança se aplica a pessoas? E o meu argumento é que não. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós vimos uma continuidade. Deus continua tratando com famílias, ok? Então, só reforçando aqui o que nós já vimos, né? As alianças com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Davi, todas elas tinham seus descendentes inclusos. Aí chegou a nova aliança, não é mais descendentes inclusos, agora é só indivíduos, ok? Será que esse padrão mudou? Deus trabalhou com seu povo de uma maneira durante 2000 anos e do nada Deus resolveu trabalhar de outra maneira? Será que isso aconteceu? Vamos continuar. Onde é que nós vemos no Novo Testamento Deus tratando com famílias? Para começar, meus irmãos, no Pentecostes, Atos capítulo 2, ok? Eu vou pedir para Ana ler para mim o primeiro texto, ok? Para Olívia ler para mim o segundo texto e para o Túlio ler para mim o terceiro texto. Tem 3 textos aqui. É Atos 2 do... Atos 2, 39, Ana. Tá bom. Eu vou ler na minha Bíblia porque eu tenho mais facilidade. 4 textos, aliás. Tá. 2:39, né? Isso. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Só fazer um comentário aqui rapidamente. Então, veja, onde nós estamos? Estamos no Pentecostes, que é uma data, uma festividade judaica, em que pessoas, judeus que moravam em vários lugares, se reuniam em Jerusalém para celebrar. Ok? E foi no Pentecostes que desceu o Espírito Santo, né, em labaredas de fogo, ali sobre os apóstolos, e eles pregaram a todos esses homens. Agora, uma informação importante sobre o Pentecostes é que no Pentecostes era um evento, era uma festividade em que crianças participavam. Ok? Não havia uma salinha para criança. Não havia cultinho infantil.
Que você tinha adultos e crianças no mesmo lugar, festejando e celebrando o Deus de Israel. E nesse lugar, onde havia adultos e crianças, que sempre Deus trabalhou com eles em famílias inteiras. Foi nesse contexto que os apóstolos chegaram e pregaram para eles a respeito de Cristo. E quando os apóstolos pregam a respeito de Cristo, olha o que o apóstolo diz, olha o que Pedro diz. Pois para vós outra é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Como é que um judeu que ouve isso vai crer que, então a salvação é individual, a salvação é só para mim, não é para os meus filhos? Levando em conta toda a história de Israel e todo o contexto do Antigo Testamento, ele não vai crer assim. Ele vai entender, a salvação é para mim e também para a minha família. Ok? Eu vou pedir para o Albino, você pode ler 2:5, e aí depois eu passo para a Olívia? Não sou eu, pastor. Atos dos Apóstolos 2:5? Tá. O meu é o qual? Aí a Olívia vai para o 2:14 e depois o Túlio para 2:41. Sim. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homem piedoso, vindo de todas as nações, debaixo do céu. Então, o batismo também seria para homens de todas as nações. Ok? Todas as nações. Todas as nações. Agora, Olívia, 2:14. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então aí Pedro começa a pregar a esses homens que estavam ali, não apenas homens, mas também suas esposas, seus filhos, todos ali celebrando o Pentecoste. E agora 2:41, Túlio. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, nós temos aqui um batismo, e é claro, aqui está escrito os que lhe aceitaram a palavra. Então, aqui poderia ser um texto usado pelos batistas, falando o seguinte, viu? É os que creram que foram batizados, né? Os que aceitaram a palavra. Mas nós temos também Pedro falando que a promessa é para os filhos e para os que estão longe, ok? E crianças ali no meio daquele povo, celebrando junto o Pentecoste. Vamos lá? Agora, homens e mulheres em Samaria. Eu vou ler o texto. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Então, temos uma novidade aqui. O batismo, ele se aplica não apenas aos homens, como é a circuncisão, mas aos homens e também às mulheres. Ok? Por que essa mudança? Primeiro, por que a circuncisão era só para os homens? Significava que as mulheres estavam excluídas da aliança? O fato da circuncisão ser para os homens? Envolvia a família, né? Como representante da família. Exatamente. Os homens eram representantes de suas famílias, por isso que eles eram circuncidados e as mulheres não. Mas por que mudou na nova aliança? Porque a nova aliança inclui uma intimidade maior entre Deus e o seu povo. O Espírito Santo passa a habitar o coração daqueles que creem em Jesus Cristo. E não apenas os homens, mas também as mulheres. Por causa dessa intimidade maior, todos recebem o selo. Todos recebem o selo, não apenas os representantes, ok? Então você tem sim uma diferença. Pastor, aqui. Diga. Na nova aliança, a responsabilidade é maior, né? Ela é mais pessoal. Sim. Então, tanto na questão dos mandamentos, porque na antiga lei precisava adulterar para estar errando. Uhum. Na nova, só de desejar já está matando a mesma coisa, né? E aí nessa responsabilidade pessoal também do compromisso com Deus, né?
Isso. Então, por causa dessa intimidade maior, desse compromisso maior e da habitação do Espírito Santo em cada um, ok? Se na antiga aliança, o Espírito Santo ele capacitava especialmente aqueles que tinham algum ofício, ok? Na nova aliança, todos são habitados pelo Espírito Santo. Então, por conta disso, há uma diferença, sim. Existe uma diferença, sim, entre o batismo e a circuncisão nesse sentido. Todos recebem Mas o batismo. Diga. Isso não é um argumento para aquele diagrama, né, que o senhor mostrou de como era no Antigo Testamento, família, 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 e na Nova Aliança ser uma coisa mais individual. O que nós estamos lendo aqui, todos os casos de batismo no livro de Atos. É o que nós estamos lendo aqui, tá? E nós temos de admitir que existe entre a antiga e a nova aliança continuidade e descontinuidade. Tem coisa que é igual e tem coisa que é diferente. Senão não seria nova aliança. Ok? Então sejamos assim, vamos ser aqui bem honestos. Existem algumas diferenças entre batismo e circuncisão. Mas existem também similaridades. E é isso que nós estamos analisando aqui, lendo todas as passagens. Ok? Continuando aqui, Felipe pode ler Atos 8:38. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Então nós temos aqui o eunuco etíope, né? Um africano, ok? Um estrangeiro, que é batizado. E é batizado sozinho. Até porque eunuco não tinha família. Ok? Eunuco não tinha família, então ele foi batizado sozinho. Vamos lá? O Wellington pode ler Atos 9:18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Temos aqui mais um exemplo de batismo de um homem solteiro, né? Paulo foi batizado e Paulo era solteiro. Paulo vivia sozinho. Então, temos mais um batismo aqui individual. Agora, vamos lá. A casa de Cornélio. Paulo, você pode ler Atos 10:48 e 11:14? Atos 10:48. E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Então nós temos aqui uma casa inteira, uma família inteira sendo batizada. Ok? Então, uma vez aqui, principalmente quando Deus começa a expandir o evangelho entre os gentios, famílias inteiras são batizadas. Também temos aqui a casa de Lídia. Paula, pode ler Atos 16:15? Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Interessante é que parece que Lídia era a cabeça de sua família. Não sabemos se ela era viúva, o que aconteceu com ela, mas Lídia ouve o evangelho, Lídia recebe, crê no evangelho, e toda a casa de Lídia é batizada. Ok? Não menciona em nenhum momento que os filhos de Lídia creram. Simplesmente diz que Lídia creu. E então, toda a sua casa foi batizada. Lídia age aqui como uma cabeça de sua família, por causa da configuração de sua família, que não sabemos exatamente qual é, o que aconteceu ali. Ok? Então, toda a casa de Lídia foi batizada. Também a casa do carcereiro. Tom, você pode ler Atos 16:33? Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vargões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Vamos falar daqui a pouquinho sobre esse caso do carcereiro, que é um caso muito importante.
Mas veja, quando ele pergunta o que eu faço para ser salvo, a resposta que ele recebe é: crê e será salvo tu e toda a tua casa. Então, toda a casa do carcereiro de Filipo, toda a casa dele, toda a família dele é batizada. Também não é mencionado que todos creram, ok? Simplesmente ele creu e todos foram batizados, certo? Felipe, pode ler Atos 18:8? Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Temos aqui um caso em que uma casa inteira creu, ok? Então aqui o Batista pode usar esse texto aqui, ó, viu? Ele creu com toda a sua casa, ou seja, todos creram. Beleza. Mas uma casa inteira, novamente, Deus converteu uma casa inteira, Deus trabalhou uma família inteira. E por fim, Atos 19:5, eu vou ler o texto. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Aqui são os discípulos de João, né? São 10 homens que são batizados, ok? O que nós temos nesses textos? Aqui nós acabamos de ler todas as menções de batismo no livro de Atos dos Apóstolos, certo? É o que nós lemos aqui. E o que nós temos analisando esses textos? Das 9 pessoas, dos 9 casos de batismos aqui narrados, 5 tiveram suas casas batizadas, ok? 5 tiveram suas casas batizadas. Cornélio, o carcereiro, Lídia, Crispo e Estéfanas. Ok? 2 não tiveram casas batizadas por razões óbvias. Por exemplo, o eunuco, porque era solteiro. Paulo também era solteiro. E Gaio, listado com Crispo, lá em 1 Coríntios 1:14, onde Paulo se refere a esse mesmo acontecimento, a quem Paulo batizou, também ele diz ali que era somente Gaio, não tem menção a nenhuma outra pessoa. Ok? Todos nessas casas creram. Todos esses casos em que casas inteiras foram batizadas, todos creram. O texto não diz que todos creram. Ok? Assumir que todos creram para serem batizados é assumir o que deve ser provado, é petição de princípio. É você assumir como princípio aquilo que você quer comprovar. Não tem como eu dizer, eu não posso dizer que todos nessas casas, todos creram e por isso todos foram batizados. Né? Isso exigiria que Lucas tivesse propositalmente narrado apenas os casos em que famílias inteiras eram capazes de crer. Todas essas famílias batizadas não tinham nenhum bebê. Porque se tivesse um bebê, então Lucas teria de descrever assim: foram batizados este, mas esse aqui não, porque ele era bebê. Ok? E dado o contexto, dado o histórico do que se fazia no Antigo Testamento, dizer que a partir de agora bebês não eram inclusos exigiria uma nova explicação. E veja, meus irmãos, se Deus sempre trabalhou com gerações, com famílias no Antigo Testamento, com o povo de Israel, agora que no livro de Atos, onde nós temos o evangelho sendo expandido, chegando aos gentios, não é à toa que Deus está trabalhando com famílias também, para mostrar que agora Deus está abençoando as famílias dos gentios. Deus está abençoando as gerações dos gentios. A promessa feita a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, está se cumprindo agora. Deus está abençoando as famílias inteiras. Dizer que mudou isso é que exigiria mais explicação. E um texto interessante, meus irmãos. Deixa eu perguntar para vocês. O que eu devo fazer para ser salvo? Qual que é a resposta que a Bíblia nos dá? Crer e ser batizado. Crer e ser batizado? Arrepender e crer. Arrepender e crer? Ok. Então a resposta é essa aqui, ó. Crê no Senhor Jesus e será salvo? É essa a resposta? Sabe o que está lá em Atos 16:31? Abre lá. Atos 16:31. Quem abrir primeiro aí pode ler. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, será salvo quem? Tu e tua casa. Tu e tua casa.
É para tu e tua casa crer ou é para você crer? Quem crê? Você. E quem que é salvo? Tu e tua casa. Ok? Foi isso que Paulo respondeu, Paulo e Silas responderam ao carcereiro, quando ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa serão salvos. Então, esse é o primeiro batismo registrado de um pagão. Ok? Primeiro batismo registrado de alguém que não era judeu, nem era um convertido das nações. Aniele levantou a mão. Levantei. Eu não estava conseguindo ativar o mudo, agora eu consegui. Ok. Então, essa versículo eu nunca entendi muito bem, porque eu conheço várias famílias, assim, inclusive a minha, que não é salvo todo mundo da família. Sim, é verdade. E a gente vai chegar nisso no final, tá bom? Posso responder essa pergunta depois, Nin? Ok? A questão é que Deus, ele trabalha, ele costuma trabalhar com famílias, ok? E é por isso que nós, então, batizamos os filhos, né? Os pais crentes batizam seus filhos. Agora, a partir daí, é responsabilidade da família ensinar seus filhos no evangelho, ensinar seus filhos no caminho, e muitas vezes não haverá regeneração para todos da família. Mas a questão é que existe um padrão Pastor, de Deus trabalhar com famílias. Diga. eu achava assim, que esse versículo aqui, que estava se referindo somente a ele, a esse carcereiro. Eu pensava assim, e não a todos. Então, mas foi batizado todos, né? Ele creu e toda a família dele foram batizados. Toda a casa dele, não foi isso? Oi? Mas isso aqui não se aplica, não só. Então, isso aqui não aplica, então, só para a família dele, aplica para o restante das outras famílias, é isso? Sim, é um princípio que nós vemos. Quando nós lemos a Bíblia inteira, nós vemos que Deus sempre trabalhou com famílias inteiras. Deus sempre circuncidou famílias inteiras. Famílias inteiras participavam da Páscoa, famílias inteiras participavam dos momentos de sacrifício. Famílias inteiras participavam da festa do Pães Ázimos. Quando chega no Novo Testamento, esse princípio não mudou. Esse é o ponto. Pastor. Deus continua trabalhando com famílias. Diga. Pastor, eu acho que precisa só esclarecer entre a fala da Aniele e da Olívia, que será salvo tu e tua casa seria as pessoas que estão sob a responsabilidade dele. Não inclui, por exemplo, o pai, a tia, o cunhado, são os filhos dele, a mulher e os filhos. Isso. Que estão sob a responsabilidade dele. Sendo ele o cabeça da sua família. Eu achei muito interessante um comentário do Túlio no domingo passado, domingo retrasado, que ele falou assim: quando a gente batiza a criança, a gente não está batizando a criança, a gente está batizando, quer dizer, quem está assumindo a responsabilidade são os pais. Isso. Eu achei bem interessante, porque realmente a criança nem fala, nem entende, nem anda, nem nada, e quem está assumindo a responsabilidade dessa aí, de toda a sua casa, são os pais. Isso. Né? Eu quero chegar nessas estão... aplicações mais para o final, que no final vai ter um momento que a gente vai falar das implicações. Mas é porque quando a Aniele falou sobre a família dela e a Olívia fez a pergunta, eu achei que podia ficar dúvida em relação à extensão de toda a família, em relação a pessoas que não moram com a gente. Né? Isso. Ele está falando, família aqui se refere a aqueles que estão debaixo da liderança do cabeça representativo, ok? Então, por exemplo, o homem é o cabeça da família. Quando não tem um marido, o marido é falecido ou abandonou a família, aí a mulher se torna a líder da sua família, ok? Mas normalmente o homem é o líder da família. E quando o homem ele lidera a sua família e ele crê no evangelho, e ele e a sua esposa creem, por exemplo, os filhos também podem ser batizados. Eles também passam a fazer parte do povo da aliança, do povo externo da aliança, daquilo que chamamos de igreja visível, ok? Da igreja visível. Não da igreja invisível, necessariamente. Da igreja invisível, somente aqueles que são regenerados fazem parte, ok? Mas da igreja visível,
do corpo visível, da instituição aqui, da membresia, eles passam a fazer parte também. Deus trabalhou assim no Antigo Testamento e não tem razão para crermos que Deus mudou o modo de trabalhar no Novo Testamento. Esse é o principal argumento. Porque para um judeu que lê o Novo Testamento, ele vai ler com a mentalidade de judeu. E para ele, Deus sempre trabalhou com famílias. Não tem por que agora não, Deus mudou. Agora Deus trabalha com indivíduos e não mais com famílias. Deus continua trabalhando com famílias, mas ele coloca o Espírito Santo naqueles que são regenerados, que são eleitos. Aí entra os indivíduos. Ok? Quem levantou a mão? Quem quer falar? Não, eu ia só citar, se eu estiver adiantando a lição, o senhor deixa eu falar no final aí, mas eu ia só colocar o contexto do Êxodo 20, né? Uhum. Sobre as maldições de terceira e quarta geração, é bem isso, né? Isso. Quem são que recebem as maldições? Aqueles que são ensinados na idolatria e seguem um ancião, né? Aquele que é o representante ali, aquele que no que ele cria, toda a família cria também. Então, Exatamente. eu acho que esse contexto aplica bem ao nosso contexto. Isso. O que Deus está fazendo aqui não é uma promessa de regeneração, de eleição dos filhos. Não é isso, tá? Não é que Deus está prometendo que ele já salvou seus filhos. Mas ele está dizendo, ó, você crê, e aí você e sua família passam a fazer parte do povo da aliança. Você e sua família são batizados. E você agora tem a responsabilidade de pregar o evangelho a seus filhos, de educar os seus filhos. E Deus, ele abençoa isso. Ele abençoa de tal maneira que, meus irmãos, estatisticamente falando, o meio pelo qual a igreja mais cresce é por meio de filhos. A igreja cresce mais por filhos nascendo do que por conversões. Entendeu? O normal, o natural é que filhos da aliança também façam parte da aliança. Há exceções, mas eu tenho a responsabilidade de educar meus filhos dentro da aliança. Túlio? Além disso, não só os filhos, né, mas pessoas de crianças e adolescentes, elas são mais receptíveis a aprender e entrar na aliança com Deus quando desde cedo são alimentadas com o evangelho. Isso é também um dado estatístico, né? A maioria dos convertidos são dessa idade. Aí, filhos de crentes ou não filhos de crentes, né? Nessa idade, você começa a formar os seus princípios morais, você começa a formar a sua identidade madura, e então todo esse período tem que se levar em conta também, né? Exatamente. Vamos lá. Então, você tem Deus trabalhando com famílias, é um princípio que nós temos no Antigo Testamento, é um princípio que permanece no Novo Testamento. Um judeu que lê o Novo Testamento, ele não vai crer que Deus trabalha diferente, ele vai entender que Deus trabalha da mesma maneira. E você vê isso também quando Deus estende o evangelho aos gentios. Então, nós temos aqui na casa do carcereiro, né, o primeiro caso registrado de um batismo de um pagão, de um gentio, que não era judeu, nem era um simpatizante do judaísmo. Ele era, de fato, um pagão. E nós temos aqui algumas ressonâncias do livro de Êxodo, ok? Porque nós temos algumas vezes Lucas escreveu Atos, dizendo aqui que isso aconteceu à meia-noite e foi naquela hora da noite que eles foram batizados. E isso é muito interessante, porque isso é uma reminiscência, isso é uma repetição de linguagem que você vê lá em Êxodo capítulo 11, versículos 4 e 5, no Êxodo capítulo 10, ok? Onde você tem ali a narrativa da Páscoa, de quando Deus livrou os primogênitos dos israelitas, enquanto puniu os primogênitos dos egípcios, ok? E as crianças israelitas foram inclusas na Páscoa? Sim, elas foram inclusas. Elas foram inclusas na salvação dos primogênitos. Deus preservou os primogênitos dos crentes. Então, veja só. Assim como as crianças israelitas foram inclusas na libertação de Israel, assim também os primogênitos dos crentes são inclusos na libertação que Deus promove na igreja. Certo? E você tem aqui, então, por que Deus faz, por que existe essa repetição aqui?
é como a ideia aqui é a seguinte: a Páscoa judaica, a Páscoa israelita está chegando aos gentios. É essa a linha de raciocínio aqui. Aquela libertação dos egípcios agora é a libertação dos gentios também. A libertação dos israelitas também é a libertação dos gentios. Nós recebemos a mesma libertação que eles receberam, só que agora do reino de pecado. E as crianças também fazem parte dessa libertação. Ok? Quando o Antigo Testamento fala da nova aliança, ele também fala que a nova aliança será para os filhos. Ok? Esse princípio é repetido toda vez que o Antigo Testamento fala da aliança nova que Deus faria com os filhos de Deus. Ele fala que essa aliança também será com os filhos. E agora, novamente, vamos ler alguns versículos. Eu gostaria de pedir para o Walter ler Deuteronômio 36. Que texto é, pastor? Deuteronômio 36, está aqui no slide. Repete, por favor, pastor, que a gente não consegue ver aqui o slide. Deuteronômio 30, versículo 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Circuncidar o coração é uma linguagem muito própria, muito utilizada para se referir à nova aliança. Na nova aliança, não apenas carne será circuncidada, mas também o coração. Ele diz: circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência. Olívia pode ler Jeremias 31, 17. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus territórios. Então, Jeremias usa uma figura de Raquel chorando pelos seus filhos para se referir ao exílio, para se referir ali à dispersão dos israelitas. E ele diz: há esperança para o teu futuro, os teus filhos um dia voltarão, Deus um dia congregará os seus filhos novamente. E novamente, esperança para os filhos. Vou pedir para o Túlio ler Jeremias 32, versículos 37 a 40. Eis que eu congregarei de todas as terras para onde os lancei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Tornarei a trazê-los a este lugar e farei que nele habitem seguramente. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o seu bem e para bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Novamente, Jeremias 31 e 32 são os textos mais clássicos que se referem à nova aliança. E, novamente, a referência aqui é para o seu bem e para o bem de seus filhos. A nova aliança também se estende aos filhos, ok? Isso é o Antigo Testamento falando a respeito da nova aliança. Eu vou pedir para quem que eu peço agora? Vou pedir para Ana ler Ezequiel 37, versículos 24 a 26. Ezequiel o quê, pastor? Ezequiel 37, versículos 24 a 26. Tá bom. O meu servo Davi reinará sobre eles.
Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram nela. Eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecer-los-ei e os multiplicarei. E porei o meu santuário no meio deles para sempre. Novamente, ele se refere a uma aliança eterna, ou seja, é a nova aliança que ele se refere, e essa nova aliança é que habitará na terra que ele deu a Jacó, junto com Davi, né, o seu servo, junto com aquele que é o Messias, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. Ok? Então, novamente, a promessa se estende à aliança. A Aniele levantou a mão de novo ou é aquela hora ainda? Não, eu levantei a mão. Ok. Uma pergunta. Entrar na antiga aliança, no contexto do Antigo Testamento, significa participar do povo de Israel, e entrar na nova aliança, no contexto do Novo Testamento, significa ser salvo? Não. Aí que tá. Entrar na antiga aliança, entrar na nova aliança simboliza a mesma coisa. Significa fazer parte do povo de Deus. Ok? E qual era o povo de Deus no Antigo Testamento? Israel. E qual que é o povo de Deus hoje? A igreja. Porque a igreja é o Israel de Deus. A igreja é Israel. E Israel no Antigo Testamento era a igreja. Ok? Nós somos o povo de Deus, Israel era o povo de Deus. Quando o homem era circuncidado, o símbolo é que ele passava a fazer parte do povo de Deus. Ok? Quando você é batizado, você também passa a fazer parte do povo de Deus. Certo? Agora, ser salvo tem mais a ver com você ser eleito, regenerado, justificado, e estar em santificação, e fazer parte do que chamamos de igreja invisível. É que igreja visível e invisível é algo que nós vamos estudar muito mais para frente quando formos ver eclesiologia. Mas trazendo esse conceito para cá, né, isso ajuda um pouquinho a entender. Quem é batizado, o símbolo ali é externo, né? Ele professou a fé, ele faz parte da igreja visível. Ok? Eu não tenho como saber o que tem no coração de ninguém. A gente não lê corações, a gente não sonda os corações. Então, o que a gente analisa quando alguém vai batizar e professar a fé? Se ele professou a fé corretamente, se ele creu no evangelho e demonstra isso com suas atitudes. Ok? E se ele faz isso, né? Um adulto faz isso, ele é batizado, ele e os seus filhos. E passam, então, a fazer parte da igreja visível. Então, o batismo simboliza isso. A entrada no povo visível de Deus. Agora, como é que eu posso saber se ele faz parte da igreja invisível? Ou seja, se ele foi de fato regenerado, se o Espírito Santo habita no seu coração, como é que eu posso saber? Não tem como saber. Né? Ele pode dar indícios disso, permanecendo, né, perseverando no evangelho e dando frutos disso. Mas, no final das contas, isso é Deus que sabe. Ok? Então, o que o batismo ele representa? Ele é um sinal visível da entrada no povo visível de Deus. E isso vale tanto para o Antigo Testamento, com a circuncisão, quanto para o Novo Testamento, com o batismo. Ok? Ficou claro? Ou ficou confuso? Tá no mudo. Vou esperar terminar a aula. Pode perguntar. O que ficou? Não, sua dúvida pode ser de outra pessoa. Não, pode terminar a aula, aí vou ver se vai ser respondido ao longo da aula. Ok. Vamos lá. É importante frisar isso. Circuncisão e batismo representam a mesma coisa. Esse é o argumento da aula. Ok? Circuncisão e batismo representam a mesma coisa. O quê? A entrada no povo visível de Deus. Ok? Um circuncidado se tornava israelita. Quer dizer que ele era salvo?
Não necessariamente. Ok? Não necessariamente. Mas quer dizer que ele faz parte do povo que tem a lei de Deus, que tem a revelação de Deus, que presta sacrifícios a Deus, que presta culto a Deus. Certo? E dentro desse povo pode ser que ele venha, de fato, a crer no Deus de Israel, ou não. Mas ele faz parte desse povo visível de Deus. E dentro desse lugar é o melhor lugar onde ele pode estar para ouvir a palavra de Deus e ser convertido. O batismo é a mesma coisa. Ele representa a entrada no povo visível de Deus, que é a igreja. Ok? Quer dizer que quem é batizado é salvo? Todo mundo que é batizado necessariamente é salvo? Vocês já viram, irmãos, pessoas que foram batizadas, que estiveram em nosso meio e se afastaram de nós. Né? E não só Pastor. criança, mas adulto também. Né? Então, o que o batismo representa? A entrada no povo visível de Deus. Ok? Agora, para ele fazer parte, de fato, do corpo invisível, ser unido a Cristo, é necessário que ele seja regenerado, que de fato creia no Evangelho, que o Espírito Santo habite o seu coração e que ele persevere até o fim. E se ele for de Deus, ele vai perseverar até o fim. Ok? Aí ele faz parte do corpo invisível. Certo? Oi? Pode perguntar. Pastor? Oi. Eu queria contar a situação que aconteceu comigo, que pode ajudar um pouco, até para poder contextualizar isso, né? Eu, durante um tempo, por uma questão que eu não tinha encontrado a igreja presbiteriana na cidade que eu estava morando e que tinha próximo de onde eu morava a igreja batista, eu frequentei uma igreja batista. E eu, quando cheguei, eu fui analisada, eu com meus filhos, e meus filhos participavam do coral, cantavam, a Dalila era criança, o Douglas era adolescente, eles cantavam no coral. Eu tocava na igreja e eu também dirigia a classe. Mas existia uma resistência do pastor que ele queria que eu me batizasse de novo. Então, num dia, conversando com ele sobre isso, o pastor é uma pessoa muito inteligente, ele é muito carismático também, ele consegue ter uma comunicação muito boa com a igreja é grande. E aí, conversando com ele, ele queria me convencer de que eu precisava batizar, porque... Aí eu perguntei para ele, mas por quê? Eu já fui batizada quando era criança, fiz profissão de fé, o senhor me conhece, o senhor sabe da minha segurança da salvação e da Bíblia, eu participo ativamente, o senhor sabe disso. Ele falou assim, mas precisa, simbolicamente, mergulhar nas águas. Mas por que eu preciso mergulhar nas águas? Ele falou, porque significa, quando mergulha, que deixou os pecados e saiu santificado, né? Eu falei, mas isso... Aí eu, conversando com ele, falei, mas isso é uma coisa tão sem sentido. Aí ele falou, mas precisa, porque na Igreja Batista tem essa exigência. Eu falei, mas tem um monte de gente aqui dessa igreja que foi mergulhada nas águas e vive uma vida de pecado. E eu sei disso e o senhor sabe disso. Então, essa simbologia de que entrou na água e saiu purificado, isso é furada, né? Aí eu falei para ele assim, eu quero fazer um convite para o senhor, que o senhor vá um dia na minha casa para a gente conversar sobre esse assunto com a minha família, com meus irmãos. Ele falou, tá louco? Eu vou para lá, um batista com um monte de presbiteriano, vocês vão acabar comigo. Ele brincou. Mas é exatamente isso. Como que você tem certeza que a pessoa entrou nas águas, mesmo sendo adulta, de que ela saiu dali santificada? É a vida dela que vai provar, não é aquele ato. Mas eles são muito... E ele falou para mim assim, olha, não tem como na Igreja Batista você ser membro sem entrar nas águas, tem que entrar. Eles não aceitam o nosso batismo e profissão de fé. Tem que fazer. Engraçado que a gente aceita. Eu aceita... parei de ir lá exatamente por causa disso, porque eu fiquei sentindo que o pastor não tinha uma justificativa coerente, inteligente para mim. Tinha que ser porque é obrigado. Então, eu fui buscar onde era, a igreja presbiteriana era bem mais longe, mas eu fui,
porque eu sentia ali que eu não estava sendo aceita como deveria, entendeu? Eu era assim, eles gostavam de mim e tudo, mas eu não era membro da igreja. Uhum. A Lourdes está falando aqui que nem todas as igrejas batistas exigem isso. E isso é verdade. Eu sei que nem todas as igrejas batistas exigem isso. As mais antigas, né, as que preservam mais as tradições antigas, muitas vezes exigem, mas tem havido uma mudança aí, né, com respeito a isso. Mas é importante frisar aqui a diferença mesmo, né, na teologia batista e teologia presbiteriana, no que se refere ao batismo. E quando falo teologia batista, está incluso aqui também os assembleianos, eles têm uma teologia parecida com a dos batistas, no que diz respeito ao batismo, né? E tudo mais. Para a doutrina batista, o batismo é isso. Ele representa o quê? Ele representa o morrer e o ressuscitar com Cristo, ok? E é por isso que tem que mergulhar nas águas, simbolizando o morrer, certo? E aí você levanta das águas, simbolizando ali uma nova vida. Então, o batismo tem essa simbologia. Para o batista, o batismo é uma coisa do Novo Testamento. Ponto. Não tem paralelo nenhum no Antigo Testamento, é uma coisa criada ali, que surgiu com João Batista. Ok? Então, para o batista, o batismo é uma coisa completamente nova, que não tem simbologia parecida no Antigo Testamento. Não, é uma coisa exclusiva da Nova Aliança, só para os crentes. Ok? Deixa eu olhar aqui no bate-papo. Certo. E é por isso que eles vão defender essa simbologia de um batismo que significa uma morte e uma ressurreição. Ok? Morre o velho homem, ressuscita o novo homem, e vão defender também firmemente o batismo por imersão. Ok? Que esse é um outro assunto, não quero discutir isso hoje, né? Mas, deixando bem claro, nós defendemos o batismo por aspersão, certo? Mas isso é um outro assunto para outro dia. Vamos lá. O simbolismo, agora, para nós presbiterianos, nós entendemos que o batismo não é uma coisa completamente nova que surgiu no Novo Testamento e que não tem paralelo nenhum no Antigo Testamento. Não. No Antigo Testamento você tem muitos rituais que envolvem água. Tinha uma bacia de água na entrada do tabernáculo, na entrada do templo. Ok? Você tinha muitos rituais de purificação que envolviam água. E eles purificavam não apenas pessoas, mas purificavam também objetos. Isso é interessante. Quando você sabe que tinham as leis cerimoniais, as leis rituais de purificação do Antigo Testamento, que dizia, por exemplo, que se alguém impuro tocasse até mesmo o objeto se tornava impuro e teria que ser purificado. E a palavra ali, no Antigo Testamento, versão grega, utilizada para se referir a essa purificação, é o termo grego baptizo. Né? É o termo grego baptizo, ok? E é interessante porque eles purificavam, por exemplo, uma cama. Digamos que alguém impuro se deitou numa cama, a cama ficava impura. Depois eles iam purificar a cama, e o termo que eles utilizavam é o termo baptizo. Uma dica, eles não mergulhavam a cama na água. Eles só pegavam um punhadinho de água, lançavam sobre a cama estava purificada. Ok? Então nós entendemos que o batismo não é um símbolo que surgiu no Novo Testamento, mas ele é uma continuidade de algo que já existia, os rituais de purificação, sendo o principal ritual de purificação a circuncisão. Então existe uma continuidade nos ritos. Tendo isso em vista, para nós presbiterianos, o batismo simboliza purificação e não ressurreição. Ok? Olívia? Se o batismo fosse nesse sentido aí de purificar, Jesus não teria sido batizado, porque ele não precisava de purificação. Mas Jesus também foi circuncidado. E circuncisão também significa purificação. Por que Jesus passou por isso? Não porque ele precisava de purificação, de forma alguma, mas porque nós, unidos a Cristo, essa circuncisão, essa purificação é aplicada a nós. É isso que diz o texto de Colossenses 2, que nós lemos mais cedo. Nós fomos circuncidados com Cristo, purificados no batismo. Ok? Então, nós fomos unidos a Cristo e aquilo que Cristo conquista é aplicado a nós. Cristo também não tem pecado, né? E por isso ele não precisava ser punido, mas ele foi punido por Deus, por nós.
É esse o simbolismo, ok? Não que ele precisasse ser purificado, mas o batismo de fato simboliza uma purificação, porque ele vem dos rituais de purificação do Antigo Testamento. É uma continuidade. O batismo não é uma coisa inventada por João Batista, ok? O batismo já existia no Antigo Testamento, né? Na versão grega do Antigo Testamento, os rituais de purificação, a palavra utilizada era a palavra baptizo, era a palavra batismo para se referir aos rituais de purificação do Antigo Testamento. Cláudio Palombo levantou a mão? Então, pastor, tem algumas igrejas que também criam um outro complicador ainda para a parte do batismo, que são a condição das águas vivas e águas mortas, que você só vale o batismo se você fizer no rio. E eu fiquei muito triste quando eu estava escutando no rádio e vi essa argumentação de uma igreja, e eu achei uma coisa triste, que se você se batizar numa água morta, que seria no tanque, ou a aspersão, no nosso caso, dos presbiterianos, o batismo não valeria. Teria que entrar na igreja deles, era uma dessas igrejas de prosperidade, não sei o quê, e eu fiquei muito triste. Aquele dia lá, acabou minha tarde, porque eu vi que aquilo não era uma coisa de Deus. Assim, na minha concepção, aquela argumentação deles era errada. É isso. Com certeza. Você vê vários exemplos de batismo na Bíblia feitos em lugares onde não tinha rio nenhum. Não tinha rio nenhum. Não tinha lago nenhum. Ok? E ainda assim, muita gente sendo batizada. Então, de fato, não existe isso. E isso novamente, meus irmãos, olha o argumento que isso é importante. Batismo, ele não é uma novidade do Novo Testamento. Ele é uma continuidade dos rituais de purificação do Antigo Testamento, que eram feitos com um punhadinho de água. As purificações do Antigo Testamento não eram feitas mergulhando, não. Eram feitas com um punhadinho de água. E o termo utilizado ali era o termo baptizo, era o termo batismo. Ok? Você tem no Novo Testamento, eunuco estava no meio do caminho, não tinha lago ali, não tinha rio ali. 3.000 homens sendo batizados em Atos 2. Imagina 3.000 mergulhando na água. Não tinha tempo para isso. Junto com suas famílias. Ok? Mas, enfim, não quero entrar... A discussão agora sobre imersão e aspersão e sobre água viva e água morta é uma outra discussão. Ok? Também requer uma outra aula apenas para isso. E não é uma discussão tão importante assim. Nós, presbiterianos, recebemos o batismo dos batistas. Não temos problema com isso. Porque foi feito com água, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batista que vem para a igreja presbiteriana, o seu batismo é reconhecido, ok? Sem nenhum problema, né? A quantidade de água não é o mais importante, né? Eu acho que eles colocam água demais, dá para ser com menos água, mas isso é secundário. Agora, a questão do batismo para a família é uma questão importante, certo? Ficou claro? Tem dúvidas? Porque esse é um assunto difícil mesmo, mas é bom ficar claro isso. Eu tenho dúvida. Então coloca suas dúvidas aí, fala aí. Pode ser dúvida de mais gente. Então, eu tô com dúvida desde aquela passagem do carcereiro. Sim. Então, porque estava escrito lá, e será salvo tu e a tua casa, e daí a irmã Olívia perguntou se isso não era a respeito só do carcereiro. Não era a respeito só do carcereiro. Então, essa é a questão. E daí, alguns versículos depois desses, que você utilizou, ele mostrou... A gente está falando sobre batismo, né? E ele mostrou parece que meio que uma salvação mesmo, sabe? Então, foi aí que ficou a minha dúvida. Vamos lá. Se o batismo não significa salvação, por que utilizar versículos que dá a impressão que estão todos sendo salvos, entendeu? Aí vai para a implicação disso, ok? São duas perguntas aqui. Primeira, se o caso do tu e tua casa vale só para Cornélio ou para todos? Vale para todos, ok? Certo? A palavra é essa. Será salvo tu e tua casa. Porque nós vemos a mesma palavra sendo dita para Cornélio. Falando assim para Cornélio, recebe Pedro, porque Pedro vai trazer uma palavra de salvação para tu e tua casa. Temos uma repetição,
E quando vamos para o Antigo Entendi. Testamento, nós temos essa ideia de tu e teus filhos, tu e teus filhos, tu e tua casa, tu e tua descendência sendo repetida. Ok? Então, existe assim uma promessa que é para a família. Certo? Agora, quer De dizer... salvação. Então, mas vamos lá. De salvação. Agora vamos à implicação disso. Vamos à implicação. Quer dizer que filho de crente necessariamente é salvo? Necessariamente? Não, né? Não. Mas quer dizer também que não tem nada a ver, que Deus não trabalha com famílias, trabalha só com indivíduos, cada um por si? Também não. Então, como que funciona isso? Funciona assim. Eu me converti ao Evangelho, Deus me regenerou, e eu tenho uma família, eu posso crer que se eu ensinar meus filhos no caminho do Senhor, se eu assumir a minha responsabilidade de prestar o culto doméstico em casa, de educar meus filhos, discipular minha esposa, discipular minha família, ir para a igreja todo domingo, fazer as coisas corretamente, dar um bom exemplo, eu posso crer que Deus vai abençoar meus filhos, porque Deus trabalha com famílias. É comum Deus trabalhar com famílias. Família é um lugar que Deus abençoa. Certo? Assim como igreja é um lugar onde Deus trabalha e Deus abençoa. Deus usa a pregação do pastor para abençoar a igreja. Deus usa a família para salvar pessoas também. Ok? Agora, quer dizer que não haja momentos em que o esforço é feito, o exemplo bom é dado, o caminho é ensinado, mas ainda assim o filho é rebelde? Existe isso, sim. Existe. Mas o que eu quero dizer é que, ordinariamente, Deus atua em famílias. Ou seja, o normal é Deus atuar em famílias. Por isso eu posso crer que se eu educar meus filhos no caminho do Senhor, ele será salvo. Ok? E outra coisa também importante. Deus é quem converte. Deus é quem convence. Mas ele usa os meios ordinários para fazer a sua obra. Que meios ordinários são esses? A pregação do evangelho, o discipulado, o bom exemplo. São os meios ordinários usados por Deus, os sacramentos. Certo? E muitas vezes, quando os filhos não seguem o caminho do Senhor, não estou dizendo que é sempre. Estou dizendo que é muitas vezes. E quando eu falei muitas vezes, eu diria que a maioria. Ok? É porque houve alguma falha por parte dos pais. Agora, quer dizer que não haja exceções? Há exceções. Tem pais que fazem tudo certinho e os filhos ainda assim não andam no caminho do Senhor. E tem pais que fazem tudo errado e os filhos vão para o caminho do Senhor. Mas, normalmente, a gente observa isso no dia a dia, que muitas famílias em que os filhos não permanecem nos caminhos do Senhor, é muitas vezes porque os pais não fizeram o uso correto daquilo que Deus ordenou que se fizesse para o discipulado dos filhos. Entendeu? Ué, agora eu entendi, obrigada. Okay, mas eu ia chegar nisso no último slide. Mas eu adiantei o assunto para não ficar a dúvida, tá bom? Paulo, obrigada. Paula? Não sei se é o Paulo ou se é a Paula que quer falar. Só resumindo, na verdade, o que você falou, né? Uhum. Eu acho que o texto ali, inclusive, foi inserido por esse motivo, né? Para provar que as famílias do Novo Testamento também vivem com Deus em aliança. Né? Então, Deus tem uma aliança com a família. E nem no Novo e nem no Velho Testamento a gente vai ver filhos de crentes, todos eles sendo salvos no Velho Testamento. Né? A gente vê vários filhos da aliança do Velho Testamento se desviando dos caminhos do Senhor, né? Então, mas ao mesmo tempo é mais para, eu acho que é isso que o Paulo tem em mente, né? Você vê no Antigo Testamento a questão de você faz a aliança, né? Você vê no Antigo Testamento isso, muitos filhos de crentes não sendo salvos e se desviando do caminho, mas você vê também Deus falando para os pais: ensinem os seus filhos, falem para eles, né? Para que eles conheçam o Senhor, para que eles conheçam a palavra, e leve eles para a Páscoa, para a celebração da Páscoa. Quando o seu filho perguntar o que é isso, explica para ele, né? Não deixe ele ficar sem saber. E muitas vezes no Antigo Testamento, você vê que surge uma geração rebelde, geralmente é introduzido assim: e veio uma geração que não conhecia o Senhor. E como é que essa geração não conhecia o Senhor se Deus mandou os pais ensinarem? É porque os pais não ensinaram. Entendeu? Deus usa os meios ordinários. Diga. Desculpa.
no dia do batismo, no dia que nós batizamos nossos filhos, né, todos nós temos, Deus passa essa responsabilidade para nós, né? E é como você também pregar a palavra, tanto aos nossos filhos como para as outras pessoas. É a forma que Deus quer que seja salva tanto os nossos filhos como as pessoas. Né? A fé vem pelo ouvir, né? E a obrigação de falar para os nossos filhos são dos pais. E o batismo pode ser até mesmo, irmãos, uma ferramenta, um instrumento de Deus para você discipular os seus filhos. Você leva o seu filho ainda bebê para ser batizado, e ele é batizado. E quando ele vai crescendo, você vai falando para ele, você faz parte do povo da promessa de Deus. Você faz parte do povo da aliança. Antes mesmo que você pudesse fazer qualquer coisa, você foi lavado. Você recebeu o batismo, você recebeu as águas. Né? E eu creio que se você continuar no caminho do Senhor, Ele vai te abençoar, Ele vai te regenerar, Ele vai te salvar. E você terá uma família frutífera e você será feliz. E você pode usar o batismo mesmo como um símbolo disso, fortalecendo a fé da criança. Né? Você é de Deus, você foi batizado, você faz parte do povo de Deus. Então use isso também, ok? Use isso também. O batismo também é um instrumento de Deus para isso, ok? Quem mais queria falar? Pastor. Sim, pastor. Pode falar. Eu falei primeiro. Hoje eu estou falando demais, né? Um de cada vez. Olha, pastor, eu acho... Tudo bem, o senhor explicou aí, tá tudo explicado. Mas eu vejo assim, se cada um não nascer de novo, que é espiritual, se não nascer de novo, não adianta. Sim. Aí nós ensinamos como os pais ensinam para os filhos. Nós temos obrigação, isso Deus deixou para nós. A nossa obrigação é ensinar os filhos. Sim. Levar, é nossa obrigação ensinar e nossa obrigação andar nos caminhos do Senhor. A gente ensina para eles aquilo que a gente faz, que é o nosso exemplo, certo? Sim. Mas se cada um não nascer de novo, eu creio que não adianta. Aí já parte da salvação. Tem que nascer de novo. Sim, a salvação ela é individual, a pessoa tem de nascer de novo. A salvação é individual, mas o participar do povo da aliança é comunitário. E são duas coisas diferentes. Isso. Entendeu? Então participar da igreja, famílias inteiras participam da igreja. Né? E outra, por mais que a salvação seja individual, né? Por mais que a salvação seja individual, Deus costuma trabalhar com famílias. Então, esse é o ponto. Deus costuma trabalhar com famílias. Ok? Claro. Claro. Eu não tenho da parte de Deus uma promessa de que meus filhos nascerão de novo. Eu não tenho. Mas eu tenho um histórico de que Deus sempre trabalhou com famílias, e eu tenho uma promessa de que eu posso levar meu filho para ser batizado, eu posso ensinar ele nos caminhos do Senhor, ele vai ter muitas oportunidades de ouvir o evangelho, ele vai ter muitas oportunidades de ver uma família cristã operando, ok? E que é da vontade de Deus ver famílias inteiras glorificando a ele. Quando Deus não permite que isso aconteça, muitas vezes é porque Deus tem algum propósito nisso. Ok? E Deus pode ser propósito de Deus algo diferente. Né? Pode ser. Entendeu? Mas o ordinário é que famílias inteiras sirvam a Deus. Né? Exatamente, Lourdes. Nem todos que são membros da igreja visível são eleitos de Deus. Exato. Esse é o ponto. Então, o batismo marca a entrada no corpo visível. Certo? E crianças podem ser batizadas, bebês podem ser batizados, filhos de crentes. Entrada no corpo visível. Mas, embora a igreja, nem todo mundo na igreja seja salvo, é o que Lourdes escreveu aqui, nem todo mundo da igreja seja do corpo invisível, né? A igreja é um lugar especial onde Deus trabalha. Ok? Por mais que a igreja, nem todo mundo na igreja seja do corpo invisível, a igreja também não é igual ao mundo. Dá para entender a diferença?
E é parecido com a família nesse sentido. Embora as famílias cristãs, eu não tenho a promessa de que todos necessariamente serão regenerados, mas eu sei que a família é um lugar onde Deus trabalha, onde Deus atua. É uma ferramenta nas mãos de Deus para a salvação de pessoas. A família cristã também não é igual ao mundo. Ok? Então tem esse princípio. Mas sim, o ponto é esse. Irmãos, tem muitos outros versículos aqui, mas acho que o ponto principal aqui já foi entendido. Ok? Vamos lá. A igreja é composta das famílias cristãs que estão em aliança com Deus. Isso. E que estão em aliança com Deus no sentido externo, ok? No sentido de que são batizados e entraram na aliança. Nem todo mundo que está no povo da aliança necessariamente é regenerado. Todo israelita estava em aliança com Deus por estar no povo da aliança, mas não necessariamente era regenerado. Então vamos lá? A história depõe a favor do batismo infantil. A prática explícita nos 2000 anos antes de Cristo, historicamente, né, fundamenta historicamente a prática do batismo infantil. Mas nunca que um judeu iria ouvir o evangelho e crer que, beleza, agora é individual. Não, o judeu ia entender, ouvir o evangelho e entender. A promessa é para mim e eu também creio que meus filhos vão ouvir o evangelho e também crerão. E por isso eu os batizo, eu os levo para ser batizados. As famílias de Abraão, Moisés e Davi foram providas com o mesmo modo de redenção pelo sangue e nela se menciona a inclusão dos filhos. E a profecia de Jeremias também. Isso significa que há esperança também para a sua família. O que você faz quando leva o seu filho para ser batizado? Você reivindica pela fé as promessas da aliança de Deus. Você leva seu filho para ser batizado dizendo, ele agora faz parte do povo da aliança. E eu vou ensinar a Bíblia para ele. Eu vou ensinar o evangelho para ele. Eu vou fazer a minha parte. E eu creio que é da vontade de Deus redimir famílias. Ok? E tal promessa é cumprida à medida em que seus filhos respondem